Nesse momento eu convido o santuário da nossa igreja Tabernáculo Divino, que recebe também no Copan o Conselho de Pastores de Missão Mundial, onde, pela graça de Deus e misericórdia, Deus tem nos concedido o privilégio e a honra de ser o presidente fundador desse conselho, que hoje está aí dando cobertura para mais de 550 igrejas em todo o território nacional, e também algumas igrejas também representando o Copan em outros países, em outras nações, ainda que eu não mereço, e eu louvo a Deus, porque Deus me chamou para isso, e agradeço mesmo a Deus pela minha chamada, pela meu chamado pastoral, meu chamado apostólico, meu chamado como missionário. Eu louvo a Deus por isso. E eu queria meditar com vocês nessa noite, nesse momento, noite, se você estiver vendo à noite, de dia, se você estiver me vendo de dia, claro. No livro de 1 Reis, capítulo 9, nós encontramos que o Senhor ele aparece a Salomão pela segunda vez. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer. E o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicaste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Veja bem, o que me chama a atenção é a vida de Salomão. Ele, no início da vida dele, ele faz a primeira oração dele, ou seja, ele tem um sonho, e Deus aparece para ele em sonho, e Deus pergunta para ele o que ele queria. Ele pede para Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza para Deus, ele não pediu que Deus desse a ele riqueza, mas ele pediu que Deus desse a ele sabedoria para ele governar o seu povo. E Deus disse para ele: olha, como você não pediste riqueza e nem a morte dos teus inimigos, eu te darei riqueza, sabedoria, como eu nunca dei a ninguém antes de ti, e nem depois de ti haverá ninguém tão rico e sábio como você. E eu fico meditando, é que Deus é tão bondoso e misericordioso, que Ele nos concede o desejo do nosso coração. Aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos concede. Mas também Deus sempre nos alerta. Deus alertou a Salomão, Deus respondeu a oração de Salomão, e mais tarde, no final já da vida do rei, ele vai e ele pega contra Deus. Ele namora muitas mulheres, ele constrói um harém, e ali aquelas mulheres corromperam o coração de Salomão, e elas passaram a adorar os deuses das nações que elas eram procedentes, dos sidônios, dos amonitas e etc. E Deus se irou com o rei Salomão. E o final da vida de Salomão foi muito triste, porque ele se corrompeu, ele abandonou o Deus que abençoou a vida dele toda. E muitas pessoas são assim, esquece do Deus que os abençoou, esquece aquele Deus que diz: ó, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, mas você tem que guardar a minha palavra, você tem que guardar os meus mandamentos. E hoje a palavra que nós ministramos hoje no culto de libertação foi sobre a casa do oleiro, Jeremias 18, onde Jeremias é chamado por Deus, e Jeremias é levado até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro Deus entrega uma mensagem para Jeremias, dizendo que Deus era poderoso para fazer com o seu povo semelhante o que aquele oleiro estava fazendo com aquele barro. Então, o que eu entendo, irmãos queridos, é que Deus faz de você, faz de mim aquilo que Ele bem entender.
Não é porque você é estudado, não é porque você é formado em PhD, não é porque você tem muitos diplomas, isso não quer dizer nada. Se olhar pelo lado da Bíblia, a biografia dos homens de Deus, nós vamos descobrir que poucos foram os entendidos sábios que Deus chamou para pregar o Evangelho. Paulo mesmo afirma isso. Irmãos, vede que não são muitos os sábios e entendidos que Deus chamou, mas Deus chamou as pessoas simples, as pessoas que tinham pouco conhecimento para levar a palavra. Por quê? Porque a honra e a glória pertencem a Deus. Então eu glorifico a Deus. Eu não mereço estar na frente de um conselho tão respeitado, tão conceituado como é o COPAN, Conselho de Pastores de Missão Mundial, que hoje dá cobertura para mais de 550 igrejas espalhadas por todo o território nacional, e também alguns pastores que representam outras nações. Agora mesmo recebemos mensagem via Skype pelo pastor que está indo para Santa Cruz da Serra, e ele é do COPAN, e com certeza já vai estar reforçando o COPAN lá em Bolívia. Enfim, nós temos que permanecer fiel. A você, líder, a você, pastor, Deus te chamou para fazer uma grande obra, e você deve ser fiel a Ele. Você não pode fazer como o rei Salomão, que começou bem e terminou mal. O fim da vida de Salomão foi triste. Ele se corrompeu, ele permitiu que as mulheres corrompessem o coração dele. E quantos homens de Deus têm permitido que as mulheres corrompam os seus corações? Que Deus tenha misericórdia de você, e que Deus não desampare a mim, e que Deus me guarde, a mim, a minha esposa, a bispa Roseli. Que Deus venha guardar os obreiros dessa igreja, os evangelistas dessa igreja, os pastores, as pastoras dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os membros dessa igreja, os pastores em geral. Que Deus venha guardar e nos livrar de todas essas artimanhas, essas armadilhas que Satanás tem armado para querer impedir a obra de Deus. Portanto, a minha palavra para você, pastor, é esta: seja fiel a Deus. Saiba que você tem uma aliança com Ele. Você fez um pacto de fidelidade com Deus. Então seja fiel com Deus. Aleluia. Seja fiel com Deus, porque Deus vai ser fiel com você. Amém? A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço do homem a sua fortaleza. Maldito é o homem que se apoia em outro homem. Maldito é o homem que fica se apoiando em homem. Se apoia em Deus, porque o homem é falho. Salomão falhou, Davi falhou, não fala? Asa falhou, Josias falhou. Todos os reis da Bíblia falharam, pastores falham, apóstolos falham, mas Jesus não falha. Então Deus está falando com você, meu querido irmão que me vê pela TV COPAN online. Seja fiel a Jesus, a Ele você deve ser fiel, porque o homem é mentira. O homem hoje diz que te ama e amanhã ele manda te matar. O homem hoje diz que você é uma bênção, amanhã ele fala que você é uma maldição. Temos exemplo hoje na televisão: o pai que mandou matar o próprio filho porque o filho havia ganhado na Mega Sena. É um exemplo para você refletir, viu? E tem muito pai que manda matar os filhos também. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E depois eu volto com mais uma rapidinho do COPAN online, em nome de Jesus.